Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso encontro da profissão terapeuta, a jornada do terapeuta 9K. E vamos falar dessa profissão. O pessoal já está entrando por aí. Então, a profissão do terapeuta tem algumas particularidades, né? Como que é esse processo, né? Quem que busca terapia? Geralmente, as pessoas buscam uma terapia quando estão em sofrimento, estão angustiadas, estão com alguma dificuldade. E aí elas vêm buscar a ajuda desse profissional que está lá disposto a ajudar essas pessoas, né? Então, quando nós buscamos uma terapia é porque temos um incômodo. Mas qual que é a hora de buscar a ajuda desse profissional? Só quando a gente está incomodado que tem que buscar a terapia, um terapeuta? Na maioria das vezes, o que leva a pessoa a buscar ajuda no terapeuta é isso, é uma queixa. A pessoa vai lá se queixar de que não está bem. Mas não precisa ter essa necessidade, né? Por exemplo, eu estou num processo de análise, um processo terapêutico já há bastante tempo, né? Então, a profissão do terapeuta, ele está nesse lugar de escuta. Então, ele escuta o sujeito que vai lá para falar de algo. Seja um incômodo que ele tem ou nem sempre né? Porque o processo, essa troca entre o analista e o analisante é uma conversa que você tem com você mesmo, né? Quem nunca conversou sozinho, né? De vez em quando eu me pego conversando comigo mesmo. É mais ou menos essa sensação que a gente tem quando está no divã. Você fica falando para você mesmo. Então, a terapia é esse lugar que depois de um tempo você passa a ouvir aquilo que você fala, entender o que você fala. Isso é autoconhecimento, né? Então, quando nós estamos conversando com nós mesmos, que alguém nos pega falando sozinho, eles perguntam, você está ficando doido? Está falando sozinho? E na verdade não, é um sintoma de saúde mental, né? Eu me pego quando eu tenho alguma coisa, um projeto, eu fico conversando comigo. Mas se eu faço assim, se eu faço assado. Não tem problema nenhum nisso, né? Isso a gente faz na terapia o tempo todo. Toda semana eu deito lá no divã e começo a conversar. Então, esse encontro que nós marcamos com nós mesmos é um lugar onde você pode falar de qualquer assunto. E é um lugar onde dificilmente a gente fecha uma questão. É um lugar onde não existe certo e errado. É um lugar de abertura, de expansão.
Então, em vez de fechar uma questão, uma ideia, a gente acaba abrindo uma questão. Você começa a falar um determinado assunto, aí tem uma pontuação, às vezes terapeuta, que te faz ver um outro ponto de vista, né? Isso que nós fazemos aqui, toda noite, digamos que seria uma live terapêutica. Porque se você participa aqui da minha audiência, né? Hoje nós temos aqui, vamos ver, temos José Alvino, seja bem-vindo, meu amigo Eduardo Matos, o Luiz Gonzaga, Cristina Kojima, Ismael Souza. Então, esse assunto faz sentido para você, né? Nós falarmos de como o ser humano funciona, de algumas dificuldades, de algum tema que nos faz pensar, né? Então, o processo terapêutico, esse recordar, repetir e elaborar, é que nos faz pensar, ele abre uma questão. Às vezes você chega lá com uma ideia fixa, fechada, e você sai de lá, pô, mas será que é assim? Será que faz sentido isso que eu estou pensando? O que você acha? Né? A gente busca a opinião do outro, a gente divide a nossa opinião. Né? Então, quando a gente está falando sozinho, a gente está devaneando, a gente está abrindo uma questão. E às vezes, ao abrir a questão, ao enxergar um pouco mais, nós encontramos uma solução, uma saída, que a gente não tinha percebido. Né? E nesse lugar, na terapia, todas as pessoas que fazem terapia, elas dizem, nossa, é muito bom, eu acho que todo mundo teria que fazer terapia. Todas as pessoas que fazem. E aqueles que não fazem, às vezes querem fazer, mas tem um receio. Eu nem digo que é medo. Algumas pessoas têm medo. Mas a maioria, ela tem vontade de fazer, mas ela acha, vou lá falar da minha vida, não sei se vai adiantar, se eu vou ter resultado. Né? Então, se você tem a vontade, experimenta. Busque um terapeuta aí, perto de você, que você conheça, que você teve uma indicação, vai lá, experimenta. Né? Se você tem uma decisão a tomar, você está em dúvida, está numa encruzilhada, não sabe para que lado vai, né? E você vai lá e vai falar sobre isso e vai ter uma clareza maior. De repente, aquilo que você pensa ser a melhor decisão, não é. Você não está preparado para tomar essa decisão e não tem problema nenhum se você não estiver. A gente não tem que nada. Você não é obrigado a nada, não tem que nada. Você tem que fazer aquilo que é melhor para você. Você tem que fazer a melhor escolha para você. Não existe o certo e o errado. Existe aquilo que é bom para você, que é positivo, que você vai ter um benefício, e aquilo que não vai ter benefício nenhum para você. E essa é uma grande questão da relação humana. Porque às vezes a gente ajuda uma pessoa e faz o bem para ela, ou acha que está fazendo bem, e ela vê o contrário. Ela acha que você está sufocando ela, que você está pressionando, e você só está querendo ajudar, às vezes. Por isso que é muito comum a gente achar que está fazendo bem para a pessoa e não ser reconhecido por isso. Porque é uma questão de percepção, é uma questão de ponto de vista. O ponto de vista é a visão a partir de um ponto. Né? O que você está vendo aqui? Você está vendo uma caneca, né? Você acha que está vendo uma caneca que tem aqui um desenho. Né? Mas eu estou vendo o outro lado da caneca, da mesma caneca.
Entende? Então, sempre que a gente vê, a gente só vê uma parte. Então, tem essa parte, tem essa e tem essa. Né? A gente não tem uma visão total. Né? Eu tenho uma visão aqui de dentro, mas eu não estou vendo o fundo. Então, assim é as questões que eu tenho dificuldade. Às vezes eu estou olhando para um lugar onde tem uma dificuldade maior, mas se eu olho para o outro lado, ela deixa de ser uma dificuldade e passa a ser uma saída. Então, quando nós estamos em crise, a crise é essa encruzilhada. É um momento de decisão, de tomada de decisão. É um lugar de escolha. A filosofia popular fala disso, né? Fala que a dor é inevitável e o sofrimento é uma opção. Então, se você está sofrendo, pergunto eu para você, por que você está fazendo essa escolha? Se é verdade que é uma escolha. Porque eu estou sofrendo por algo que eu fiz, que era responsabilidade minha, eu estou sofrendo por algo que o outro fez. A maior parte do sofrimento dessas pessoas que eu ouço diariamente, elas sofrem por algo que elas não têm controle, que é algo que vem do outro. Porque o outro disse, porque o outro deixou de dizer, porque isso. Sabe? E tem pessoas dramáticas, né? Cada um de nós tem o seu drama individual, tem o seu drama pessoal, né? Um dia eu estava lá falando das minhas questões e tal. Que quando você está muito tempo na terapia, você fica preso em algumas questões, né? Então, eu faço psicanálise, então a gente fica preso ali na mãe, no pai, nos irmãos, na infância, naquele lugar. E aí um dia a minha analista deixou escapar, né? Porque você tem o seu drama, você sempre repete o seu drama. E essa palavra não encaixou, sabe? Me incomodou essa pontuação dela. E na outra sessão eu questionei, né? O que você quis dizer quando você falou do meu drama? Você acha que eu sou dramático? Já me coloquei numa posição de vítima e pressionei ela. Daí ela desconversou e tal. Mas aí eu entendi o que ela quis dizer. Ele disse, então eu vou continuar falando aqui do meu drama. Porque é isso, o processo é esse. É recordar, repetir e elaborar. Então é muito comum uma pessoa que é meu paciente há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí chega um dia lá, e daí ela senta ou deita no divã e ela diz assim, hoje eu não tenho nada para falar, tá tudo bem, tudo tranquilo. É tudo a mesma coisa, não mudou nada. Então, nem sei o que eu vou falar. Daí dá uma pausa, um silêncio. E daí ela começa a falar daquilo que vem à mente dela. Não, essa semana me lembrou isso e tal. E daí você vai, daí leva, vai. E aquilo faz sentido para quem? Para quem está falando.
E daqui a pouco ela fala algo que ela não falou ainda. Tem 4 anos que ela está lá falando e ela não falou disso. E aí começa. Aí desliza, né? Ela encontra um signo, um significante, um significado e aí vai embora. E uma coisa vai lembrando a outra e daqui a pouco a gente volta lá na infância de novo. E aí sai desse lugar. E nós temos algumas fases da nossa vida, né? Porque a vida ela é feita de encontros e de desencontros, né? E esses encontros e desencontros, eles marcam algumas fases da nossa vida. Então é muito comum a mulher buscar mais terapia que o homem. E essa mulher que busca terapia é uma mulher ali na faixa dos 30, dos 40, quando ela está ficando madura como mulher, ela já entende um pouco dela, sobre ela. E aí ela começa a falar de algumas questões, dos relacionamentos, da maternidade, ou do desejo da maternidade. Então, o processo terapêutico é um lugar de desejo, né? Você fala como você desejaria que fosse o seu passado e aquilo que você deseja lá na frente. Então, o tempo todo, nós estamos falando do nosso desejo. Meu amigo Paulo Sérgio também chegou por aqui, minha amiga Estela, Miralda, Rodolfo, Márcio Rezende, sejam todos bem-vindos. Ângela Menezes. Tem algumas pessoas aqui que eu conheço desse grupo que fazem terapia. Então o processo terapêutico é isso, é esse encontro que você marca com você mesmo e aonde você fala. Nós temos essa necessidade, né? A gente nasce com esse desejo. Nós temos algo para falar. Quem quer falar alguma coisa? Né? Eu adoro quando faz essa pergunta, né? O Paulo sabe muito bem. E aí, cara, você quer falar alguma coisa? Eu digo, sempre. Eu sempre tenho algo para falar. E é do sujeito isso, né? Você pega um bebezinho ali, que ele não tem ainda a fala, mas ele tem o desejo, ele fica lá na lá língua, como diz o Lacan, né? Ela fala com aquilo que ela tem para falar. O corpo fala sem palavras. Tamanho é o nosso desejo. E é interessante, né, essa questão, porque nós olhamos, aquela pessoa fala demais, aquela mulher fala mais que a mulher do Yakult, fala mais que o homem da cobra. Então a gente enxerga esse que fala. Mas há um detalhe. Quando tem alguém que não fala, também a gente enxerga. Às vezes mais do que aquele que fala. Você viu lá, ele tá quieto hoje. Ele é mais na dele, ele não gosta de conversar. Será que ele tem algum problema? Você vê a importância que tem, né? A fala, a comunicação. Porque é através da fala que acontece a troca.
Eu falo aqui de um assunto, ressoa em você, que te leva a pensar em outro assunto e te dá vontade de falar aquilo que você lembrou. E às vezes a vontade, a ânsia de falar é tão grande que você fala alguma coisa que mexe aí com você, você quer me interromper, você quer, sabe, eu quero terminar aqui, você já quer falar sobre aquilo que você lembrou. É mais forte que você. Tanto que a gente fala dormindo. A gente sonha, a gente fala. Então falar é uma saída. Falar é um grande remédio. Sobretudo daquilo que incomoda você. E é por conta dessa falta de habilidade, às vezes, falta de habilidade ou falta de oportunidade, é que nós fabricamos um sintoma. Né? A maioria tem muitas doenças que são psicossomáticas, ou seja, ela vem para o corpo, você não fala, aquilo fica represado e aparece no corpo como uma dor, um sintoma. É interessante isso. E quem que vai te ajudar a olhar para isso que você não enxerga? Alguém que tem esse recurso. Alguém que está ouvindo você atentamente e está fazendo um exercício para entender você, sem julgar. E aí quando você percebe, quando você tem a convicção que você tem esse poder de autocura ou de não provocar a doença, porque é uma escolha. O Dr. Freud vai afirmar isso, né? Que nós escolhemos ficar doente e além de escolher ficar doente, nós escolhemos o sintoma, a dor que nós queremos ter. Por isso que às vezes a gente fala, isso é psicológico. O frio é psicológico, a dor é psicológico. E tem a dor psicológica mesmo. Tem alguns sujeitos que sofrem um trauma grave, perde um membro, amputam a perna, isso acontece muito, né? Por conta de algumas doenças. A pessoa tem que tirar um membro fora. E ela sente dor naquela perna que não existe. E é muito comum isso, da gente sofrer por algo que não existe. Eu estava hoje dividindo uma experiência com uma paciente, que a gente vive um fenômeno já tem bastante tempo, mas eu percebo, sei lá, uns 5, 8 anos, acho que não chega a 10 anos, do relacionamento aqui pelo celular. Então tem casais, namorados, que eles brigam por aqui, estando longe. Porque demorou para responder, porque o que você quis dizer com isso? Você está muito estúpido.
Eu sei porque já aconteceu comigo isso. Tô lá e tal, daí eu respondo, aqui eu sou de poucas palavras. Então às vezes a pessoa escreve um texto e eu falo, ok. Daí ela se sente ofendida. Eu estou dizendo que eu concordo. Ok quer dizer isso. Ok é amém. Então às vezes a pessoa, mas por que você está sendo seco comigo? Por que você está sendo... Eu evito. Então isso não é motivo. Eu prefiro ligar para a pessoa. Eu ligo e daí eu desenrolo, porque daí a comunicação ela tem começo, meio e fim. Eu falo aquilo que eu quero falar e ao falar eu sei que a pessoa está me escutando, está escutando o tom da minha voz. Então, pelo som da voz, nós conseguimos identificar o sentimento. Se a pessoa está feliz, está alegre. Se aquilo que você falou mexeu ou não com ela. Tem o time. Eu falo, por que você está me ouvindo? Não, eu só estou pensando aqui e tal. Mas é diferente a comunicação. E tem pessoas que se relacionam por aqui. Se conhecem por aqui e separam por aqui, né? Ou seja, nós temos uma relação virtual. Não é real. Às vezes. Porque tem um pouco disso, né? Então isso machuca as pessoas, magoa as pessoas. E aparecem sintomas, né? Então uma namorada insegura, ciumenta. Daí ela tá lá e ela diz que mandou a mensagem pro namorado e tal, e ele demorou para responder, e daí ele mandou um áudio e ela ouviu uma música atrás e parecia que ela estava numa festa. E daí ela teve a sensação de que ele estava enganando ela e ele estava numa festa. Era essa a comunicação. E daí o que ela fez? Ela ficou em dúvida. Ela começou a entrar na rede social dos amigos que eles tinham em comum. Ela tentou fazer uma ligação por vídeo e ele não aceitou. E daí ela começou a entrar no Facebook de um amigo, do outro amigo, e daí um dos amigos estava numa festa. E aí ela deduziu que ele estava na festa e estava com esse amigo. E aí ela criou um problema virtual. E ele estava em casa, doente, com febre, e não queria falar com ela. Só isso que aconteceu. Mas ela viu, e como que desvê isso que ela viu? Como que apaga isso que ela criou na mente dela? Entendeu? O que a insegurança faz? É o fantasma, né? O medo faz isso, né? Uma pessoa com medo no escuro, ela enxerga mil coisas. Você jura que vê. Eu lembro, eu era criança e perto da minha escola tinha um cemitério. E eu fui lá na casa de uma tia minha e tal, não sei o que, e já estava escuro. Era tipo inverno, e daí escurece cedo, né? E era um dia que tinha vento. E na frente do cemitério tinha uns eucaliptos. E daí o vento batia naqueles eucaliptos e parecia... Meu Deus, eu vi cada coisa e aquilo era real. Aquilo que eu vi, eu vi. Eu vi. E
Depois, no outro dia, eu passei lá e eu percebi que era sombra, né? A lua batia lá e fazia sombra e mexia os galhos e aquela sombra se mexia, se movimentava. Mas era a sombra dos galhos. E eu vi um fantasma, alguém que estava saindo do cemitério, atrás de mim. E na terapia é um lugar onde a gente põe luz nesses fantasmas. Porque o fantasma ele só funciona no escuro. Se você acender a luz, a gente não enxerga fantasma com a luz acesa. Só no escuro. E o fantasma pode ser os nossos medos, as nossas inseguranças. A sensação de que você vai perder. E isso causa um sofrimento psíquico. E se você não joga isso para fora, isso acaba adoecendo você, de alguma forma. E vem de várias formas, né? O medo faz isso. Então, sei lá, você tem... Minha irmã tá doente. E aí, o que eu consigo dizer é: eu estou preocupado com a minha irmã, ela não está muito boa. É isso que eu consigo dizer. O que eu penso? O que eu tenho medo? A minha irmã está doente, eu tenho medo que ela morra. Tenho medo de perder ela. Eu gosto muito dela e não quero perder ela. Na real é isso, mas eu não consigo dizer. Eu digo, eu estou preocupado. Estou preocupado com meu filho, está bebendo demais. Essa noite nem dormi de preocupação. Entende? Isso é medo, é insegurança. Eu tenho medo que tem barulho na rua. Eu estou preocupado que o meu portão lá, não sei o quê. Meu portão é muito baixo. Queimou a luz da frente da minha casa. A gente tem dificuldade de falar que está com medo, que tem medo. Como se fosse um defeito. Tô com medo. Tenho medo. O medo é uma proteção que a gente tem. Só não pode te paralisar. E geralmente quando ele te paralisa é porque você está acumulando medos. E isso causa insegurança, desconforto. Né? Então, dentro do processo terapêutico, dentro desse processo de autoconhecimento, nós vamos olhar para esse lugar. Vamos pensar sobre estas questões.
Então às vezes a pessoa, eu tenho até vergonha de falar, é uma coisa tão boba. Boba pra quem? Se é uma coisa que é importante pra você, que te impede de ser você, não tem nada de bobo nisso. Não tem nada de pequeno nisso. E aí lá a gente vai falando sobre isso. E aí vai entrando em contato e vai criando condições para lidar com isso. Então aquilo que era impossível, impensável, passa a ser possível. Passa a ser possível. E o terapeuta sabe disso e você também sabe. Que daí a pessoa, é uma coisa boba. Eu tenho até vergonha de falar. Mas aí ela começa a falar e vem um sentimento e vem uma emoção e daí ela chora. Sofre por causa dessa coisa boba que ela diz que é boba. E é por conta dessas questões da vida. Ela é feita de encontros e de desencontros. Então, quando a gente perde alguma coisa, a gente tenta dizer que é bobo. Eu terminei meu relacionamento lá, mas estava difícil, foi até bom. Nossa, agora eu tô com um alívio. Chegou, sabe, saiu um peso. Tava difícil. E tal, e daí vai. E daqui a pouco você diz assim, mas eu tô sentindo falta. Tô com saudade. Ao mesmo tempo que você afirma, você nega. E ao falar, você consegue identificar essa contradição, essa que está dentro. Quando está dentro, você não sabe direito o que é. Mas quando sai para fora, você consegue ver. Então, quando a gente fala que é bom você escrever aquilo que você está sentindo e tal, você colocar no papel o seu projeto, a sua ideia, o seu sonho. Por quê? Porque daí você põe para fora e quando você põe aqui no papel, você consegue ver. E aí materializa aquilo. E daí você consegue organizar aquilo. Você consegue colocar aquilo que estava no meio em primeiro, botando uma escala de prioridades e tal, e daí daqui a pouco aquilo fica possível. O que era impossível, você consegue enxergar uma possibilidade. E se você consegue enxergar, você consegue ver, você consegue colocar no papel, você consegue fazer. Só falta executar. É isso. Por isso que tem umas frases, né, que são interessantes, né? Uma delas é: o problema é a solução. Mas vou lá no terapeuta porque eu tenho um problema e tal, eu quero me livrar desse problema. Mas se você joga o problema fora, você joga a solução também fora. Por isso que a gente tem que olhar. Eu não quero ver isso, não quero mexer com essas coisas, não adianta ficar remoendo o passado. Porque lá está a solução.
No mesmo lugar que está o problema está a solução. É uma questão de você ter clareza, saber olhar. Botar na mesa. Né? Quando eu tenho um problema grande, como que a gente faz para resolver um problema? Como diz o meu amigo Jack Estripador, vamos por partes. Vamos fatiar, vamos dividir. Eu costumo dizer, resolver um problema é que nem lavar louça. Você tem que primeiro organizar a pia ali. E tem uma sequência lógica. Você vai lavar aquilo que está mais limpo, geralmente os copos e tal, e aquilo que está mais difícil, mais gorduroso, você vai deixando por último, no processo. Agora, se você for lavar primeiro aquilo que está mais gorduroso e botar por cima, aí você não é muito inteligente. Né? Então tem um método. Quem não sabe, tanto faz, vai lavando aquilo que está na frente. Só que tem todo um esquema, você tem que organizar a pia e tal. Tem que lavar, tem que enxaguar, tem que ter um espaço, então tem que ter um planejamento para lavar a louça. E se lavar a louça que nem resolver problema, também. E quando eu não sei, eu posso pedir ajuda, né? Posso buscar uma ajuda. Então, o terapeuta é essa pessoa que está disposto a ajudar você. E como que ele consegue ajudar você? Simplesmente não atrapalhando. Como a paciente lá do Freud, né? Ela estava falando, daí ele interrompeu ela e ela mandou ele calar a boca. Eu disse, não, deixa eu terminar de falar, eu preciso falar, eu quero falar. Você não deixa eu falar, você fica falando, eu quero falar. Então deixa eu falar. Quando eu estiver falando, você fica quieto, só me ouve. E daí nessa hora ele entendeu e ele criou o método de associação livre. Associação livre é você deita lá no divã e o analista fala para você, então fale-me tudo aquilo que vier à sua mente. Como que faz para não vir nada na mente? Como que faz para não pensar? Você está numa sala, duas pessoas, uma está num lugar de escuta, está ali para ouvir você, e daí você deita lá e você não fala. Você vai ficar incomodado. Você não aguenta muito tempo. Você não aguenta. Nossa, geralmente as pessoas falam, nossa, que silêncio. É ruim, né, ficar sem falar. E daí eu pergunto, mas você quer falar sobre o quê? Ah, eu não sei. Ah, entendi. Ah, o que você entendeu se eu falei não sei? Digo, não, eu acho que você sabe. Por que você não quer falar? Ah, doutor, tem coisas que é difícil de falar, né? Geralmente tem coisas que é difícil. Mas são essas coisas difíceis que a gente tem que começar. Uma hora a gente vai ter que falar, né? E o que você tem dificuldade de falar? E daí fala. Mas como que começa o diálogo? Silêncio. Um silêncio mortal. 10 minutos. 15 minutos às vezes. É difícil quem aguenta mais de 15 minutos. Mas
tem que suportar o silêncio. Ele quer dizer alguma coisa que ainda não foi dito. O silêncio quer dizer isso. O silêncio quer dizer. O silêncio antecede algo importante. A pausa quer dizer, está preparando um momento. Você vai no teatro, tem aquela pausa. Está preparando o próximo ato, o momento. Está pensando, elaborando. Certo, meus amigos? Então nós nos encontramos aqui amanhã, no mesmo horário, às 22 horas, para falar do mesmo assunto, mas com um tema, com um ponto de vista diferente. Certo? Então um forte abraço, até amanhã e se cuidem.